Ok, o nosso segundo convidado no programa Teu Vereador, Tua Voz, desta quarta-feira é o vereador Everton Micaelson. Seja bem-vindo, vereador, bom dia. Bom dia, satisfação mais uma vez, Daniel, é um prazer estar contigo aqui. Muito bem, retornando aí às atividades das sessões agora, né, vereador? Na segunda-feira teve a primeira sessão após o recesso, esse período em que não acontecem as sessões, mas os trabalhos dos vereadores aqui continuam normalmente, né? Continue, e preciso continuar, são 4 semanas, né, que não tem a sessão, mas efetivamente a gente se faz presente aqui porque as demandas continuam, né? Então a gente, Gramado por si só exige muito, a gente até pode tirar alguns dias de férias, né? Mas tem que estar permanente aqui na Câmara. Certo. Vereador, vamos começar falando aqui sobre um assunto que já o Luia trouxe anteriormente também aqui, e já é um assunto que o senhor comentou em outras ocasiões, que é a estrada Serra Grande, Várzea Grande ou vice-versa, né? Essa estrada que tem trechos muito ruins e que precisa ser feito aí um trabalho de recapeamento, de manutenção, coisa que o governo do estado não tem feito, né? E é uma reivindicação antiga da região, não é, vereador? É verdade. E eu vou dizer assim, ó, na quarta-feira passada, eu até falei na tribuna da Câmara, eu tive lá na Secretaria dos Transportes, falando lá com o secretário, o senhor Juvir Costela, falei com o seu Sarico, que é um assessor direto dele lá, e me inteirando e tentando entender o que está acontecendo mesmo, né? Lamentavelmente, as condições do Estado são muito difíceis, a gente observa que trocou o governo e as condições são aquelas ou até piores, então a gente não tem uma perspectiva de que se vá resolver esses problemas que nós teríamos o direito à solução. De fato, não tem, já se vai. Eu estou aqui na Câmara há 2 anos se ouvindo, já antes com certeza se falava e não tem solução. O que eu ouvi lá da Secretaria de Transportes é que o DAER, e essa rodovia pertence ao DAER, que é do governo do estado, né? Ele primeiramente ele vai concluir as obras iniciadas. Ou seja, não tem nem previsão da estrada Várzea Grande, Serra Grande ser arrumada pelo DAER. Certo. Eles chegaram a me dizer que não tem nem previsão orçamentária, não está no orçamento, então não temos nada. E ainda eu arrisco dizer, Daniel, e quero dizer para os ouvintes, se o DAER se propusesse a arrumar alguma coisa, ele ia fazer uma meia-sola, um tapa-buracos, alguma coisa assim, não mais do que isso aí. Não adianta nós imaginarmos que nós gostaríamos de ter uma estrada em condições melhores, não tem. Então, dentro dessa realidade, a outra semana ainda passada, eu fiz uma pesquisa e acabei identificando uma situação muito importante, que eu quero aqui dizer a todos os ouvintes, que o estado do Rio Grande do Sul, e essa rodovia ela é estadual, né? Ele, a pedido da prefeitura municipal, ele pode sim ceder alguns quilômetros dessa estrada em áreas potencialmente urbanas. Certo. E isso eu observei em projetos de lei do governo, agora do governo Sartori, ainda mandado à Assembleia Legislativa. E lá em Porto Alegre eu tive junto com o deputado Tiago Simon, que me confirmou que de fato isso acontece. Então, se adianta nós ficarmos esperando por uma solução que a curto prazo não virá, me penso que não. Eu quero dizer assim, ó, que eu acho que nós temos que discutir e pensar bem nessa possibilidade de Gramado requisitar e solicitar a titularidade desse trecho, Várzea Grande para Serra Grande, e Gramado realmente arrumar essa rua de forma definitiva. Então bastaria o quê? E esse pedido que eu fiz à Prefeitura Municipal é que a Prefeitura analise essa possibilidade e faça esse plano de ação que é enviado ao governo do Estado, que, autorizado, encaminha o DAER para que se conceda, então, ao município, claro, toda a responsabilidade. De fato, a gente vai pensar, bom, mas o município até poderia ganhar, o DAER só tem a ganhar com isso, né? Sim. É uma responsabilidade que ele não terá mais e passará totalmente ao município. O município teria condições de manter? Eu diria vereador? assim, ó, eu acho que ele tem condições sim, porque é uma rodovia muito importante e nós todos sairíamos ganhando. Eu diria assim, ó, aqueles quilômetros de tantos e tantos que a gente faz, a gente poderia conseguir recursos em Brasília, como foi conseguido para outras, para a linha Nova, para a linha Bonita e outras e tantas no interior aqui, que eu vejo que é muito mais fácil nós mesmos trabalharmos do que esperando pelo governo do Estado. Por exemplo, se tivesse lá um buraco agora para fazer lá na frente, a própria secretaria já pode, naquele momento, ir arrumar. E hoje a gente não pode fazer isso aí. Mas é algo que tem que ser discutido, tem que ser pensado. E eu fico tentando imaginar, Daniel, e quero deixar para os ouvintes essa reflexão. Imagine aquela estrada em boas condições.
pavimentada de forma correta, pintada com as placas de sinalização, com as faixas de segurança, o município consegue fazer isso aí. E ainda, eu deixei um pedido ao Executivo da possibilidade de nós fazermos ali uma ciclovia. Olha que interessante, Várzea Grande a Serra Grande com uma faixa nova do município, de responsabilidade do município e também com uma ciclovia. Eu penso que esse é o caminho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que tomar, porque do estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, a gente não tem esperança a curto prazo. Por que é tão difícil, por exemplo, o governo do estado buscar verbas federais para manter? Porque essa é uma RS 373, né? Perfeito. Por que é tão difícil para o governo do estado e seria mais fácil o município buscar verbas? Porque o município ele consegue um canal direto com Brasília, digamos assim, o município tem crédito com essas entidades e o governo do estado não tem. O governo do estado mal e mal consegue pagar a folha de pagamento quando consegue. Atrasa os fornecedores para poder pagar os salários. Condição essa que o município nosso não tem. Então nós temos essa oportunidade mais clara de buscar, os municípios têm. Mas eu digo assim, a própria estrutura que o município tem na Secretaria de Obras, né, ele já permite que a gente consiga dar conservação nela, coisa que o Estado, através do DAER, não tem dado. Então, essa descentralização para nós de Gramado, para o prefeito, para o secretário, imagina nós ligando para o secretário, senhor Flávio Souza, eu tenho certeza que ia ter o maior prazer de arrumar aquela estrada, né? E a gente não pode levar lá um caminhão, né? Um caminhão lá com 0,5 metro cúbico lá de pinche, sob pena de ser responsabilizado. E essa região da Serra Grande ali tem crescido industrialmente, né? Tem empresas se instalando, fábricas, inclusive, o escoamento de dúvida, alimento, né? Ali Uhum. também. E mais uma outra situação, né? Tá se tornando aí, existe um movimento lá de alguns empresários para tornar mais um roteiro turístico, né, da cidade. Então, nada mais justo do que ter aí, né, condições. Por isso que eu digo assim, é um investimento que nós teríamos que fazer. Eu confesso que eu não sei o impacto financeiro ainda, mas talvez com esse pedido assim, a prefeitura, a secretaria do planejamento, a secretaria de governança, elas possam fazer. E até, se for o caso, buscar recursos em Brasília, porque para esse tipo de recurso tem. Então, eu digo assim, eu acho que está na hora de nós virarmos essa página, de ficar ano a ano. Olha, eu fiquei aqui, eu sou do MDB, do governo Sartori, lutando lá com o governador Sartori, lutando com os secretários. Achei até que eles iriam fazer e acabei me decepcionando por não ter realizado esse asfalto. Então, tudo que Gramado representa, aquela estrada quase no coração de Gramado, não condiz com a realidade de Gramado. Nós temos que assumir. Se não tem condições de resolver, vamos nós dar um tratamento diferente, assim como outros municípios do Rio Grande do Sul estão fazendo. Se outros municípios do Rio Grande do Sul estão requisitando ao DAER a transferência e o governo tem autorizado, Gramado com certeza tem essa capacidade. É uma questão de prioridade. E esse movimento é importante que comece agora também, vereador. Isso eu acho que é um ponto de vista que o senhor tem também, porque é o primeiro ano do governo, do novo governo, né, do governo Eduardo Leite. Então, nada também não vai acontecer de uma hora para outra, mas quem sabe já começando esse movimento nesse primeiro ano, isso pode se destrinchar mais fácil, né? Sim, é verdade. Mas assim, quando eu estive lá na Secretaria de Transportes, quando eu falei que se Gramado solicitasse o servidor lá da Secretaria de Transporte, só isso aqui já leva hoje mesmo. Por quê? Porque ele sabe que é importante ao DAER não ter esse compromisso. É um custo a menos para eles. Então, eles estão de portas abertas pedindo para os municípios, se vocês puderem cuidar melhor. Né? Então, eu digo assim, eu tive junto com o deputado Tiago Simão, né, nessa visita, e o deputado até entendeu que seria importante o DAER primeiro deixar aquela estrada em condições boas e aí repassar. Esse é o modelo mais adequado, eu confesso. Mas eu, olhando para o DAER, olhando para os números que me foram apresentados, né, eu chego à conclusão que, se isso acontecer, vão demorar mais muitos e muitos anos. Eu acho que a gente não precisa esperar a receber essa estrada do governo nessa condição, esperar tantos anos, se a gente pode, desde já, se responsabilizar para ela. Eu fiz esse pedido ao executivo, ao prefeito, está chegando para ele esse pedido, né? E estou à disposição, né, para a gente discutir, buscar soluções. O deputado Tiago disse que lá em Porto Alegre outras demandas parecidas tem, ele também se colocou à disposição para ver se a gente busca uma solução. A gente está discutindo aqui uma solução, os outros vereadores com certeza já falaram para ti da preocupação deles,
A Câmara de Vereadores, quase semanalmente, essa estrada é citada. Então, nós temos que parar de ficar reclamando e dizendo que está ruim e buscar soluções. Esse é um caminho. Talvez a gente tenha que investir um pouco, com certeza, né? Mas também nós teríamos uma ótima solução. E aquilo que eu falei antes, Daniel, que tal ainda amanhã depois nós construímos uma ciclovia entre Serra Grande e Gramado? Olha que coisa bacana, que oportunidade importante, né, que a gente tem para a nossa cidade. Certo. De outra banda, mas também falando sobre questão de obras e agora local aqui, a Secretaria de Obras vai fazer um trabalho lá no Morro Agudo e também na linha Herle, né? Levando asfalto para essas duas localidades. Verdade. Sabes que durante o recesso eu fui visitar as secretarias, como eu faço mesmo, conversar com o secretário Flávio Souza, no caso de obras, fui conversar com o Menegoso também, com o João Teixeira, com os secretários, e o secretário Flávio Souza está muito entusiasmado. Esse é o termo que eu reconheço quando eu falo nele. E como eu estou falando aqui de Serra Grande, né, ele me falou que para a Serra Grande, ele está prevendo para esse ano 2,5 km no Morro Agudo de asfalto e mais 4 km na linha Herle. Então já era uma demanda desde o ano passado que ele já estava articulando, buscando autorização da prefeitura, buscando recursos, e agora ele já me autorizou a dizer assim, não, para esse ano 2019, a Serra Grande vai ser contemplada com esse asfalto. Então, olha só, ainda ao encontro então, dessa estrada nova, imagina o interior sendo asfaltado, essa estrada no meio, naquela condição, está tudo errado. Nós precisamos buscar uma solução para essa estrada. Tomara que seja uma solução o quanto antes, porque a gente não pode mais esperar uma estrada naquela condição. Tá certo. Te agradecer então, vereador Everton Micael. Um grande abraço, bom restante de semana. Obrigado, mais uma vez um abraço.